Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de segunda-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é 31 de agosto de 2020. O mês de agosto já está indo embora e o mês de setembro, a primavera, já se aproxima. Aproveitamos, mandamos um abraço para o Pedro, para a Elizabeth, para todos que estão chegando para compartilhar conosco dessa noite de segunda-feira. E para a nossa preparação espiritual, nós vamos abrir do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir aqui uma mensagem, abrir aqui na mensagem 32. A Mestra Divina. É uma passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículo 14, quando Paulo diz assim: estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes. É um convite. A Mestra Divina. Emmanuel nos comenta o seguinte: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Quem será essa mestre divina? A mestra divina a que Emmanuel se refere. Aqui modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, na jornada de cada dia, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Emmanuel dá o nome à Mestra Divina. E Paulo escreve aos Efésios dizendo: estai, pois, firmes. Nós ainda passamos por dores, por aflições, não que fosse necessário, mas pela nossa conduta, pelo nosso proceder. Mas dessa forma nós vamos sendo burilados e vamos crescendo moralmente e espiritualmente. E nessa noite, Senhor, com gratidão em nossos corações por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, e pedindo a presença dos Teus emissários do bem, que cuidam, que velam pela nossa casa espírita desde a primeira hora, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes e todos esses benfeitores anônimos. Nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre.
queridos amigos, aproveitando também, mandando um abraço para o Vicente. Ainda bem que temos a possibilidade de, mesmo às distâncias, mas estarmos sempre revendo os amigos. Um abraço para o José Roberto, para a Regina, para a Dona Adélia, para toda a família. Muito bom estarmos aqui juntos. E nós vamos hoje falar com relação ao tema da noite, que nós demos o título Não Julgueis. E nós vamos iniciar contando uma história. Todos nós gostamos de ouvir uma história. Dona Adélia, olha o nome, ou melhor, eu falei Dona Adélia, vamos deixar então como Dona Adélia. Na realidade, o nome é Dona Angélica. Dona Angélica era uma professora e ela residia em uma pequena cidade e dava aulas numa vila próxima. Ela não era considerada uma pessoa equilibrada, em razão do seu comportamento que parecia um tanto esquisito. Os alunos da escola tinham-na como uma pessoa muito estranha. Os alunos pré-adolescentes, adolescentes entrando na adolescência, e achavam a Dona Angélica uma pessoa, vamos dizer, singular. Eles observavam que a professora, nas suas viagens de ida e volta do lar até a escola, ela fazia gestos e movimento com as mãos que não conseguiam, eles, alunos, não conseguiam entender. E por esse motivo, pensavam que ela era meia fora do juízo. Pela janela do trem, a Dona Angélica fazia acenos, como se estivesse dizendo adeus a alguém invisível aos olhos de todos. As crianças, e sabe como que é criança, as crianças faziam zombarias, criticavam-na, mas ela não sabia, pois os comentários eram feitos às escondidas. As crianças riam, cochichavam, debochavam. Todos, inclusive os pais e demais professores, achavam que ela era maluca, embora reconhecessem que era uma excelente educadora. Mas, como tem um ditado que diz que de músico, poeta e louco, todos nós temos um pouco, ela era uma excelente educadora, mas todos achavam seu comportamento estranho nesse trajeto da escola até a casa e da casa até a escola. Os anos se passavam e a situação continuava a mesma. Várias gerações receberam da bondosa e dedicada professora ensinamentos valiosos e abençoados. Ela era aquela professora dedicada. Nasceu para ser professora. Dona Angélica era uma pessoa de boas maneiras, calma, gentil, mas não era muito bem compreendida. Ela envelhecia no exercício do dever. Na profissão que ela exercia como professora, os anos estavam passando, alguns fiozinhos de cabelo branco começavam até a despontar. Mas ela envelhecia ali naquele dever de preparar as crianças para um futuro melhor. Nós sabemos que a educação é o caminho que podemos trilhar para sermos homens de bem, com espírito de abnegação e devotamento quase maternal. Ela era gentil, ela era bondosa. Mas, um certo dia, em que ela viajava para sua querida escola, e naquele dia tinham muitas crianças também, naquele mesmo vagão do trem. Enquanto o trem se movimentava, como sempre, as mãos para fora da janela. E os alunos sentados na parte de trás sorriam maliciosamente, quando Alberto, seu aluno de 10 anos, ainda mais
voltado para a infância, de uma forma muito franca, muito honesta, sentou-se ao seu lado e com ternura, o Alberto lhe perguntou: professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas? Bem franco ele, não mediu as palavras. Que deseja dizer, filho? Interrogou a professora, surpresa. Nossa, por que ele fala assim comigo? Ora, professora, continuou ele, você fica abanando as mãos para os animais? Oh, isso não é uma loucura? A mestra amiga compreendeu e sorriu, sinceramente emocionada. Chamou a atenção do aluno dizendo: veja minha bolsa, e apontou para a intimidade do objeto de couro forrado. Ela abre a bolsa, mostra a ele. Você percebe o que está aí dentro? Ele falou: sim, respondeu Alberto. Eu vejo que há algo aí, mas o que é isso? E a professora responde calmamente: é pólen de flores. São pequenas sementes. Há quase 20 anos eu passo por este caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida, desagradável. Eu tive a ideia de embelezar, semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno sementes de belas e delicadas flores do campo e as atiro pelas janelas. Sei que essas sementes cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, pela chuva, se transformarão em plantas a produzirem flores, dando cor e alegria a passar a paisagem. Aquela paisagem não era mais árida. Como você pode perceber, a paisagem é outra. Agora já não tem mais aquela secura de tantos anos atrás. Há flores de diversos tipos e suave perfume que a brisa se encarrega de espalhar por todos os lados. Nós não devíamos julgar. Não julgueis. Quantos de nós queremos ser juízes, avaliando o outro, sem compreendermos o outro, sem compreendermos o porquê da sua atitude, porque ele age daquela forma. E nós vemos nessa história tão bela, tão singela, aquela mulher tão digna, tão dedicada, era julgada de uma forma tão deprimente, porque as pessoas ali à sua volta não sabiam o que se passava no seu íntimo, não sabiam a dedicação e apenas julgavam. Na Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, nós temos ali, no capítulo 7 de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1, versículos 2, uma passagem de Jesus e que Mateus transcreve para nós. Jesus diz: não julgueis, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Não julgueis, para que não sejais julgados. E no capítulo 7, agora no versículo 3, continua Jesus dizendo: e por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Quantas das vezes nós observamos a conduta daquele que está à nossa volta, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um familiar, e esquecemos de observar a nossa própria conduta. Como que eu ajo? Quem eu sou? Como que eu posso julgar o outro
Se eu ainda tenho, como Jesus diz, de uma forma simbólica, uma trave no olho. Porque o outro tem um cisquinho pequeno e a gente está observando. E nós estamos com um pedaço de madeira dentro do olho, de uma forma simbólica que Jesus se utiliza para nos despertar a atenção. E estamos reparando naquele grãozinho que ali está no outro. E ele ainda continua dizendo no versículo 4 e no versículo 5 de Mateus, capítulo 7. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Nós somos assim, queremos consertar o mundo, queremos solucionar todos os problemas. Nós somos juízes de futebol, nós somos políticos, nós somos tudo, porque nós não estamos naquela condição. Então a gente tem a solução para tudo, para resolver todas as situações e esquecemos das nossas próprias limitações. E Jesus, de uma forma muito firme, porque quando ele precisava, ele falava firme. No versículo Mateus 7, versículo 5, ele diz: hipócrita, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele firme, de uma forma firme, ele chama. Cuida primeiro da tua vida, observa como que você está se conduzindo, se prepara primeiro moralmente e espiritualmente para você poder então ajudar. Como que você quer contribuir se você ainda precisa da sua própria reforma íntima? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec nos traz essa passagem, não julgueis, para não serdes julgados. E ele coloca, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Uma passagem que está no Evangelho também de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. E ele nos traz, e nós vamos reler novamente, o que está ali em Mateus e os comentários depois de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo com relação a essa passagem de Mateus. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E no versículo 12, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus. Porque eles queriam, inclusive, eles se aproveitavam de todas as situações para ver se conseguiam embaraçar Jesus. E no Antigo Testamento, a lei mandava apedrejar as mulheres que fossem pegas em adultério. E eles queriam ver como que seria a reação de Jesus. Se Jesus iria dizer para apedrejar. Se Jesus dissesse não, Jesus estaria indo de encontro à Torá, ao Antigo Testamento, à lei de Moisés. E eles vêm, os escribas e os fariseus lhe trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério, colocam ela no meio do povo e dizem a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Lapidar era jogar pedras até que ela fosse morta. Qual sobre isso a tua opinião? Olha, eles querendo
ver se conseguiam derrubar Jesus, Jesus ficar numa situação complicada, esquecendo, ou melhor, não sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o nosso governador e é o nosso governador espiritual. Eles diziam isto para o tentarem. Eles diziam isso para tentarem a Jesus e terem de que o acusar. Jesus, porém, olha a tática de Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. E, segundo Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, diz que ali ele começou a escrever hipócritas, começou a escrever uma porção de coisas assim, com o dedo na terra. Começou a escrever. E como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Em seguida, ele abaixa-se novamente e continua escrevendo no chão, escrevendo com o dedo. Ah, se eu estivesse lá, né, para a gente poder presenciar esse momento sublime, né, impactante. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro. E quem se retirou primeiro? Afastando-se primeiro os velhos, porque provavelmente eram os que tinham o maior número de pecados. Então eles vão se afastando e vão deixando ali Jesus. E quando Jesus observa, ficou somente Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Esse relato se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Evangelho de João. Ele levanta-se, Jesus, e pergunta. Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor, não. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Também eu não te condenarei. Vai-te, vai, mas de futuro não tornes a pecar. Jesus não foi conivente com o erro, mas ele disse: eu não estou aqui para te julgar, mas não cometa mais esse tipo de equívoco. Não busque mais o caminho equivocado. De futuro não tornes a pecar. Jesus, que era o espírito mais puro, poderia apontar: você é uma pecadora, mas não. No item 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem comentando, dizendo, agora são os comentários de Kardec: atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. E Kardec continua comentando: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Todos nós que estamos aqui já cometemos e vamos cometer equívocos, vamos cometer erros. Como que nós queremos ter a indulgência de Deus, a indulgência do Pai, se nós não temos a indulgência com o nosso companheiro de jornada? Kardec nos diz, ela, a indulgência, nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Ora, como que eu posso ser um juiz rigoroso em relação à falta alheia se eu não sou
com as minhas faltas. Eu devo manter esse mesmo equilíbrio, procurar observar que o outro também é um irmão de caminhada. Com isso, não estamos dizendo que não deve haver a justiça humana e que qualquer erro deve ficar isento de punição. Não. Aqui nós estamos comentando com relação aos julgamentos que são realizados, não de uma forma pela justiça humana quando um crime é cometido, mas o julgamento que nós fazemos do outro quando nós próprios também temos as nossas limitações e as nossas faltas. E Kardec continua, antes de profligarmos a alguém uma falta, vamos dizer, antes de apontarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Em geral, dizem que o que incomoda no outro é o que nós temos ainda de imperfeições. Quanto mais nós ficamos incomodados com a imperfeição alheia, com a falta alheia, é porque nós também ainda carregamos essa falta. E Kardec continua dizendo, o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Kardec diz, há duas possibilidades quando nós cometamos uma falta. Ou a gente tem um objetivo, que é de reprimir o mal, que é válido, ou a gente tem outro objetivo, que é desacreditar aquela pessoa. Não tem excusa, não tem desculpa nunca este último propósito. Quando nós queremos desacreditar a pessoa, humilhar a pessoa, essa não tem excusa, não tem desculpa. Porquanto, no caso, então, só há o quê? Quando a gente quer apontar a falta do outro para humilhar, para menosprezar, para diminuir, ali existe apenas o quê? A maledicência e a maldade. O primeiro, quando o objetivo de reprimir o mal pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. É o que eu disse. Logicamente que uma situação de um crime, nós não vamos ficar omissos, mas o objetivo é de evitar que aquele mal se propague. Agora, quando nós temos o objetivo de humilhar, de diminuir a pessoa, não. Kardec diz, não cumpre, aliás, ao homem, ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não é esse o objetivo? A quem muito foi dado, muito será pedido. Se nós já estamos num patamar mais superior, qual é a nossa condição? Qual é o nosso dever? Qual é a nossa obrigação? É o de auxiliar. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal. Jesus não quis dizer, olha, vamos deixar o mal à vontade. Não. Nós, ao lermos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, nós precisamos tirar a essência do que está querendo ser dito, ensinado. Ele diz, uma vez que Jesus, o próprio Jesus, nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Naquele momento ele nos disse, hipócritas, nos chamou, não foi enérgico? O que quis significar é que a autoridade, nós para podermos criticar, nós temos que ter a autoridade para censurar, que tem que estar na razão direta
da autoridade, não do título, mas da autoridade moral daquele que censura. Jesus, ele tinha autoridade moral. Mesmo assim, ele diz para aquela mulher, vai, mas de futuro não faça novamente. Mas para que nós possamos chegar a alguém e querer orientar, passar algum conselho, nós precisamos ter autoridade moral para podermos falar alguma coisa. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outra pessoa é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o cargo. Nós vamos ser cobrados pela nossa própria consciência. Quando Kardec pergunta aos benfeitores em um livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, eles respondem, na consciência. Aquele que está investido de uma posição e ele não cumpre, não honra o seu compromisso, a consciência vai incomodar. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Para fixarmos a nossa reflexão, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus, para podermos contribuir com a obra do Mestre, contribuirmos com Jesus como seus trabalhadores, e ele nos convida ao trabalho. Nós precisamos trabalhar em primeiro lugar as nossas próprias imperfeições, para a partir daí, burilando as nossas imperfeições, termos condições de começar também a ajudar. É um trabalho, podemos dizer assim, juntos, vamos a cada dia melhorando as nossas próprias imperfeições, vamos trabalhando e vamos beneficiando aquele que ainda está na retaguarda. Não vamos esperar nos tornarmos espíritos puros igual a Jesus, mas a gente precisa fazer um trabalho conjunto, trabalharmos as nossas imperfeições, vencermos um pouco a cada dia e buscando, puxando os que estão à nossa retaguarda. É uma alegria estarmos aqui junto com vocês. Nós vamos passar para a nossa segunda parte do nosso encontro da noite, que é a nossa vibração, o nosso passe magnético espiritual, mas nós vamos nos despedindo dos amigos que acompanharam a nossa preleção até agora, vamos encerrando a nossa gravação, desejando muita paz, muita harmonia, muita alegria para todos os corações, para todos os lares, que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas. Muito obrigada e aguardamos vocês na nossa próxima segunda-feira. Paz a todos.